Escrever aqui que eu já... Pronto. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus, o nosso mestre querido, possa envolver a todos, que nesta noite de celebração, uma noite de alegria e de gratidão, possamos contar com as orações, as vibrações e os melhores pensamentos de cada um dos irmãos que nos acompanham nesta transmissão da nossa Casa Espírita Nair Cruz. Para quem não me conhece, eu sou o André Cantarelli, atualmente dirigente da Casa Espírita Nair Cruz, que hoje está completando 19 anos de fundação. A Casa Espírita iniciou as suas atividades no bairro Outeiro das Pedras, em Itaboraí, exatamente no dia 2 de junho de 2002, conforme registrado em sua ata. A reunião, naquele domingo, foi às 18h30, com a participação de alguns irmãos e irmãs conhecidos do nosso movimento espírita regional, local e regional. Estavam presentes lá os nossos irmãos João Jacques, a nossa irmã Isa da Silva, a nossa irmã Maria das Graças, Regina Célia, Gessileide Walter da Silva, o nosso irmão Valmir de Paula, o nosso irmão José Belo, Vanderlei Pires e Márcia Ferreira da Rocha. Naquele mesmo dia foi apresentado o estatuto que deu origem à instituição e que, no mesmo dia, também elegeu a sua primeira diretoria, que foi composta pelo nosso querido irmão Jacques Arruda, já na pátria espiritual, assumiu naquele momento a presidência da casa. Como vice-presidente, nosso irmão Walter Silva, conhecido de muitos de nós também. A nossa irmã Regina assumiu como tesoureira, e no Conselho Fiscal ficou a nossa irmã Maria das Graças, a nossa irmã Graça, que está conosco até os dias atuais, e a nossa irmã Isa da Silva, que também já retornou à pátria espiritual. E ali iniciou-se, a fundação dessa casa, e que já havia iniciado com um pequeno grupo de oração e de estudos da doutrina espírita, como comumente acontece na maioria das instituições. E assim, nós damos início a esta noite, agradecendo primeiramente a audiência de cada um de vocês, a atenção, o coração, os pensamentos, agradecendo a todos esses irmãos que estão desde o início da fundação da nossa instituição, de todos aqueles que antecederam, todos os acontecimentos que deram condições de hoje, a casa está celebrando os seus 19 anos, estando hoje no município de Itaboraí ainda, no bairro Manilha, bem no Jardim Xangri-Lá, bem próximo mesmo do Trevo de Manilha, e hoje, de forma extraordinária, estamos celebrando o nosso aniversário através dessa transmissão, uma vez que, por questões sanitárias, as atividades presenciais da casa estão suspensas temporariamente. Se fosse em outros tempos, estaríamos certamente ali às voltas, com os quitutes, com aquele café, aquele lanche maravilhoso, ou o jantar, quem sabe, de massas, crepe, tantas opções que a gente não vê a hora de poder ter novamente, não somente o pão material, como o nosso irmão Benedito sempre fala, mas o pão espiritual desta relação que nós temos através de tantos irmãos e irmãs que frequentam a nossa casa. Então, a nossa noite é uma noite de gratidão, é uma noite de alegria, é uma noite de comemoração. Estamos celebrando, naturalmente, com respeito a todas as pessoas que, neste momento, passam por algum sentimento, por algum sofrimento, pela perda dos seus entes queridos. Mas nós estamos aqui também, vibrando para esses irmãos e irmãs que nos deixaram fisicamente, mas com a certeza e com a confiança de que estão entre nós, agora num plano diferente, na verdade, no plano que dá origem para todos nós. E para darmos início, então, à nossa reunião de comemoração, vou passar agora para o nosso irmão Luiz Maurício, que vai fazer a leitura da nossa página e a prece inicial. Boa noite a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Eu que também tenho a oportunidade, dada pelo Cristo, de fazer parte dessa instituição maravilhosa que hoje comemora
19 anos, né? 19 anos servindo, difundindo a doutrina espírita. Então, para nós é uma alegria muito grande. Vamos à leitura da nossa página. A nossa página é do livro Fonte Viva, livro muito conhecido do nosso movimento espírita, né? Psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier e ditado pelo espírito de Emmanuel. A página traz como título Sirvamos, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera a necessidade de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, se em tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo, em vão, a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Muito bem, vamos à nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus, que inclusive será tema da palestra realizada pelo nosso irmão Rafael, que em breve estará aqui conosco na tela, refletindo sobre esse espírito, sobre esse irmão maior, que tanto nos deixou de aprendizado ao longo da sua passagem física por esse planeta, mas sempre continuou e continua nos atendendo, nos amparando, nos guiando nos momentos principalmente difíceis, individuais e coletivos. No momento atual, passamos por um flagelo destruidor, mas que ao mesmo tempo também tem nos ensinado muito, nos educado, demonstrando para a gente que sim, a fraternidade é o sentimento maior que deve sempre orientar as relações entre as criaturas. Pedimos ao Mestre, Jesus, esse amigo maior, que possa orientar e dar o sustento necessário para esta instituição que hoje comemora 19 anos. Que venham, Senhor, mais 19 anos e mais 19 anos, para que continue desempenhando o trabalho que foi proposto muito antes
de que essas pessoas pioneiras que estiveram envolvidas nesse trabalho fundaram essa casa há 19 anos atrás. Abençoa, Jesus, os tarefeiros dessa instituição que hoje integram esse trabalho e que fazem com que essa casa se mantenha com as suas portas abertas, porque a casa espírita é formada por pessoas e não pela sua estrutura física. Rogamos ainda, Jesus, as tuas bênçãos para o nosso irmão, que fará uso da palavra nesta noite. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, meu caro irmão Maurício. Vamos, neste momento de celebração, teremos o nosso momento de arte, um momento muito especial para nós, e vamos contar com a participação da nossa querida irmã Miriam. Miriam, meu bem, mais uma vez, uma alegria muito grande poder ouvi-la, viu? Pode falar a poesia que você, tenho certeza, separou para nós nesta noite, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, meus irmãos. Pedimos a Jesus que nos abençoe e vamos lembrar a poesia lindíssima de José Silveira. José Silvério Horta. O título, Prece. Vamos, então, à poesia. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nosso coração rompe as trevas. Escuta-nos, mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, suas bênçãos, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, nossa irmã Miriam, muito obrigado mesmo por esta apresentação, como sempre, nos enchendo de muita alegria, viu? Muito obrigado. Que
Que o Papai do Céu continue lhe abençoando e continue sempre nos trazendo a arte através da poesia, viu? Muito obrigado. E hoje, meus irmãos, nós, como eu disse, temos muito a agradecer, muito mesmo, a muitos irmãos e irmãs, a todos os nossos tarefeiros, a todos aqueles que acreditaram neste projeto, desde aquele primeiro movimento, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a casa que funcionou, né, num pequeno espaço cedido pelo nosso irmão João Jacques na sua residência no Outeiro, e depois foi transferida para Manilha. Inclusive, hoje a casa está em espaços que recebeu em doação. Então, nós agradecemos eternamente a esses doadores materiais e aos colaboradores espirituais que estão conosco desde sempre. E como o nosso irmão Maurício falou, não sabemos há quanto tempo já se pensava ou se planejava essa instituição na espiritualidade. E hoje, como uma forma de celebrarmos, então, esses 19 anos de interação, de participação, de gratidão a cada um dos tarefeiros e trabalhadores que já passaram pela instituição, os que estão atualmente, nós convidamos um querido irmão nosso do movimento espírita, já nacional, pode-se dizer, nosso querido Rafael Siqueira, que é da Sociedade Espírita Fraternidade, que fica na cidade de Niterói. E o tema que nós propomos ao nosso irmão é Jesus e a gratidão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael há um tempo, né? Tem pouco tempo, né? E ali foi, assim, amizade à primeira vista, né? A gente pode dizer, e ficamos muito felizes de tê-lo recebido, né? Ele já esteve conosco na nossa casa presencialmente e hoje está conosco celebrando, né, os 19 anos da nossa instituição. E aí nós comunicamos também que aqueles que quiserem comentar, fazer alguma pergunta em relação ao que o nosso irmão falará durante a sua palestra, ao final ele vai nos brindar com um tempinho para responder possíveis perguntas ou fazer alguns acréscimos em relação a comentários que vocês que estão nos assistindo nesse momento façam aqui no chat, tá bom? Lembrando que a nossa transmissão está sendo feita pelo canal do 42º Conselho Espírita de Unificação, tá bom, meus irmãos? Então, Rafael, com alegria no coração, né, muita alegria mesmo, passo a palavra para você, tá bom? Meus caros amigos, minhas queridas amigas, o meu coração está em festa. Eu rogo a Jesus, nos abençoe a todos e nos mantenha em sua paz. Quero cumprimentar a cada um de vocês pelos 19 anos da Casa de Nair Cruz, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que dê outros 19 anos, que multipliquem propostas de bem, o que essa casa vem fazendo de amor, de fraternidade, de trabalhos no bem, para todos que estão aí em Itaboraí, para todos que estão em Manilha, multiplicando essas possibilidades para os corações aflitos que aportam nessa casa querida. Quero dizer ao André que eu conheço ele há mais tempo do que ele me conhece, porque, de fato, foi amizade à primeira vista. Mas, quando eu era mais jovem, eu já assistia André Cantarelli, quando sentado no banco da nossa CEF, ele comparecia para fazer as palestras. E eu já gostava dele mesmo antes dele me conhecer. Então, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, André, muito obrigado, Miriam, por essa lindíssima poesia, muito obrigado, Maurício, muito obrigado a cada um de vocês que já se encontram aqui no nosso site, no nosso sítio virtual, trazendo suas mensagens, trazendo o seu boa noite, trazendo as suas congratulações pelo aniversário da Casa de Nair Cruz. Eu, se eu pudesse, eu abraçaria e falaria o nome de cada um de vocês. Mas, para não cometer a insensibilidade de esquecer um nome, eu estou abraçando a todos num caráter geral. Jesus e a gratidão. Quando abrimos as páginas do Livro dos Espíritos, que é o livro de cabeceira para todos nós espíritas, em a questão 625, que eu considero uma das mais bonitas deste notável livro, Kardec indaga aos nossos benfeitores: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos ser guia e modelo? E a resposta, a menor do Livro dos Espíritos: Jesus. Ou, em algumas traduções, vede Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo a quem devemos copiar, é o nosso guia a quem devemos seguir.
Daí o Espiritismo é, nas nossas vidas, o retorno de Jesus aos nossos corações aflitos para que possamos seguir em frente. Jesus é o nosso alfa, o nosso ômega e o nosso exemplo de todos os instantes. É aquele que nos conhece, é aquele que sabe das nossas dores, das nossas esperanças, é aquele que segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. E Jesus, para nós, é o modelo do amor, é o modelo do perdão, é o modelo de como nos relacionar uns com os outros e é também o modelo da gratidão. Porque Jesus nos ensinou a agradecer, a sermos gratos uns aos outros, a sermos gratos a Deus. Porque ele todos os dias orava na beira do lago de Genezaré, orava nos seus solilóquios com Deus, agradecendo pela beleza da vida, agradecendo pela proposta de trazer uma mensagem de paz aos homens, agradecendo porque aquela mensagem chegava aos corações simples, aos corações humildes e muitas vezes não era entendida pelos sábios e pelos prudentes. A mensagem da noite, então, é a mensagem da gratidão. E o que é gratidão? Quando nós abrimos as páginas do dicionário, temos as mais variadas significações. Ser grato, ser agradecido, ter o coração de generosidade para aquele que nos faz algo. Mas eu quis pegar um conceito da veneranda Joana de Ângeles nesta obra, que compõe a sua série psicológica, Psicologia da Gratidão, porque ela nos traz um conceito belíssimo, dizendo que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Ou seja, Deus assina a sua obra escrevendo gratidão. E por que isso? Porque quando olhamos o sol pela manhã, ele nasce todos os dias. Estejamos nós alegres ou tristes, o sol está lá. Para nos iluminar, para nos dar calor. Quando olhamos o sol, vislumbramos Deus. Quando chegamos na janela e os pássaros estão cantando, é a presença de Deus. Então, sejamos gratos à vida, gratos à natureza, gratos uns aos outros, porque temos dentro da nossa casa nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, porque temos a vida de acordo com as nossas necessidades para progredir, para nos alevantar, para seguir em frente. Então, quando pensamos na assinatura de Deus, na sua obra, essa assinatura é gratidão. Palavras de Joana de Ângeles para que nós aprendamos a ser agradecidos em todas as coisas, nos momentos bons, porque merecemos aqueles momentos, nos momentos difíceis, porque precisamos aprender algo com eles. E prossegue a veneranda Joana de Ângeles nos dizendo que quando a gratidão se enraiza no sentimento humano, eu vou procurar ser o mais simples possível. Quando nós somos gratos, diz Joana de Ângeles que nós conseguimos harmonia interna, liberação de conflitos e saúde emocional. Então, se nós queremos nos apacentar, queremos ter saúde, queremos luzir a nossa proposta aqui na Terra, nós devemos aprender a agradecer. Porque nos dias de hoje nós reclamamos muito. Reclamamos se está chovendo, reclamamos se está calor, reclamamos das pessoas com as quais convivemos, reclamamos pelo simples fato de reclamar. E quando é que nós agradecemos? Porque motivos nós temos bastante. Então pensemos nisso e possamos mudar o direcionamento das nossas condutas para agradecer mais. Hoje é um dia de gratidão, porque esta casa espírita que nos alberga, que nos abraça, que nos acolhe sob a proteção de Jesus, completa 19 anos. E se Joana de Ângeles nos diz que a gratidão é a assinatura de Deus, o apóstolo Paulo nos traz uma outra pérola. Na sua epístola, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quando ele nos propõe, em tudo dai graças a Deus. Então estamos no mundo para dar graças a Deus. E para que nós compreendamos por que dar graças em Deus a tudo, eu quero lhe contar uma história da oratória de Divaldo Pereira Franco. E a oratória de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, sempre me comoveram por conta das histórias, que são exemplos lindíssimos. Nas histórias nós nos encaixamos e acabamos vendo coisas que às vezes só os conceitos não conseguem nos completar. E dizia Divaldo Pereira Franco que ao final de um dia de trabalhos no bem, de muitas palestras, ele
entrou para o seu quarto e foi dormir. E diz Divaldo que não adormece um dia sequer sem fazer a sua oração. Não adormece e não levanta. Ele costuma fazer as orações nos mais variados momentos no dia. E naquela noite não foi diferente. Ele agradeceu por todas as bênçãos recebidas. E quando ia se deitar no travesseiro, apareceu Joana de Ângeles. E Divaldo, com aquele seu jeito engraçado, perguntou: minha irmã, agora eu vou dormir. Agora eu não dou conta de trabalhar mais, nem na oratória, nem no trabalho social. O que a senhora quer de mim? A sua oração não foi completa, mas minha irmã, você vai querer interferir agora na minha forma de orar? Não, meu filho. Você tem o seu livre-arbítrio. Eu apenas quero que a sua oração contemple o que é ser grato. Porque você agradeceu as coisas boas que você recebeu. E é justo que assim seja, porque Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. Mas eu quero que você complemente agradecendo as coisas ruins que você não sabe, mas nem chegaram a você. E Divaldo começou a orar novamente, agradecendo pelas coisas boas e agradecendo pelas coisas ruins que Deus evitou que chegassem a ele. E quando já ia colocar a cabeça para dormir novamente, eis que Joana de Ângeles estava na sua frente. Minha irmã, eu já orei agradecendo da forma que você me sugeriu. Agora eu posso dormir? Ainda não, meu filho. Eu quero que você ore mais uma vez, porque a sua gratidão ainda não está completa. Mas, minha irmã, o que falta agora? Falta você agradecer pelas coisas ruins que aconteceram a você. Mas você está propondo que eu seja masoquista, que eu goste de sofrer? Não, meu filho. Quando nós abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, numa página intitulada A Paciência, a primeira frase nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eleitos, meu filho. Se você está sofrendo ou se você sofreu, é porque você foi eleito por Deus para poder se melhorar. Então, pense nas dificuldades que chegaram até ti, porque elas te fazem ver o mundo sob um novo prisma. Ore novamente. E Divaldo orou, agradecendo por todas as coisas boas recebidas, agradecendo pelo mal que lhe foi evitado, mas, sobretudo, agradecendo pelas dificuldades. Porque testavam a sua fidelidade a Jesus, porque ensinavam a ele a caminhar pelo mundo de uma forma mais fiel a Jesus, de uma forma a testar os seus compromissos com o alto. Quando ele foi deitar a cabeça no travesseiro, ele dessa vez foi mais diligente. Olhou para um lado, olhou para o outro. Meu filho, agora você pode dormir, porque a oração está completa. Quando você for falar aos corações humanos, fale como nós devemos ser gratos por todas as coisas, porque a presença de Deus na nossa vida se dá em todos os momentos, se dá de formas que nós, muitas vezes, não conseguimos compreender. E Divaldo tem sido esse arauto da gratidão, no alto dos seus 94 anos. Ele já teve tantas dificuldades, já teve e ainda tem problema cardíaco, problema na coluna, mas agradece todos os dias por estar vivo, por abrir os olhos de manhã e por poder cantar as bem-aventuranças de Jesus sob o manto do Espiritismo. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês logo de início é que nós devemos aprender a ser gratos, porque a gratidão é a assinatura de Deus, porque nos recomenda Jesus e o apóstolo Paulo que mesmo nos dias de sol ou nos dias de chuva, nós devemos nos fazer felizes e buscar ser gratos. Eu quero agora desmembrar essa gratidão em 4 propostas. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão aos nossos pais, a nossa gratidão à casa espírita, a nossa gratidão ao nosso país. Começando por Deus, porque vejo muitas pessoas que se relacionam com Deus de uma forma paradoxal. E por que paradoxal? Porque se tudo está bem, se eu sou abraçado pela sorte, se na minha casa todos estão com saúde, se não me falta dinheiro para pagar as contas, a minha oração costuma ser: obrigado, meu Deus, eu fui beijado pela sua misericórdia. Mas quando as coisas não estão tão bem, quando nós passamos dias de doença, dias de desemprego, a oração costuma ser tal qual quem faz uma reclamação no Procon. Vocês sabem como é que faz uma reclamação no Procon?
Ó Deus, por que você fez isso comigo? Ó Deus, por que você na pandemia agora levou o meu pai, levou o meu filho, levou o meu colega da casa espírita? E se Deus respondesse, por que ele responde na acústica da nossa alma? Porque antes de ser meu pai, de ser meu filho, de ser meu amigo, ele é filho de Deus. E só ele sabe a hora de cada um dos nossos entes queridos retornar. Então a proposta de ser grato a Deus é nós agradecermos em todos os instantes. Porque quando as dificuldades nos visitam, nos encontram, é para que nós possamos aprender algo. Aprender a nos fazer pessoas melhores. Ajustar as nossas lentes ao Evangelho de Jesus. Não existe uma única aflição. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não possui uma causa anterior. E essa causa interior, muitas vezes, é uma imperfeição nossa. Então, quando nós sofremos, estamos limando, estamos consertando uma imperfeição. Então, isso é motivo de júbilo. Entender que Deus propicia as nossas dificuldades para nós crescermos. Quando, então, vamos à questão 13 do Livro dos Espíritos, meditar sobre os atributos de Deus, porque Deus é eterno, Deus é imaterial, Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, quando Deus age nas nossas vidas, ele está sendo justo e bom. Tudo que nos acontece é para que a gente possa caminhar, para que a gente possa nos ajustar. Nossa oração, então, deve ser sempre uma oração de agradecimento, uma oração de louvor, uma oração de dizer: obrigado, meu Deus, porque hoje eu tenho com que me alimentar. E quando nós não tivermos, obrigado, meu Deus, porque agora eu aprendi a dar valor às coisas que eu tenho. Observem como nós estamos aprendendo com essa pandemia. E eu, nesse instante aqui, me solidarizo com todas as famílias que tiveram entes desencarnados. Eu me solidarizo com todos aqueles que estão sofrendo. Mas eu peço que nós tenhamos olhos de ver os nossos aprendizados, porque nós estamos aprendendo e meditando que nós somos seres espirituais, que nós somos seres imortais. Nós estamos aprendendo a dar valor às pequenas coisas. Às vezes eu passava pelos caminhos para ir ao meu trabalho e não reparava, estava sempre reclamando, sempre às turras com as pessoas. Agora eu passei a reparar no canto dos pássaros, na beleza das árvores, na própria Baía de Guanabara, porque eu estava sempre com a cara amarrada quando tinha que pegar uma barca lotada para ir de Niterói ao Rio. Agora eu tenho a oportunidade de olhar e ver como é bela a Bahia, como Deus fez todas essas coisas e eu tenho os meus olhos só voltado no negativo. Estamos aprendendo com essa pandemia a ir até o outro não como um adversário, mas como um irmão que precisa de mim, que precisa do meu afeto, que precisa da minha atenção. Então nós podemos, conforme a sabedoria popular, fazer de limões limonadas e agradecer a Deus, porque Ele que conhece as nossas necessidades, nos dá as possibilidades de entender a sua proposta nas nossas vidas. Passando por um segundo grau de gratidão, eu quero falar da gratidão aos nossos pais. Nós só estamos no mundo porque um dia um homem, uma mulher, e eu aqui não estou entrando em qualquer questão de orientação sexual, não. Porque duas pessoas se uniram para que nós pudéssemos vir ao mundo. Já pararam para pensar como é difícil hoje ter um lugar na reencarnação? Diz o Espírito Emmanuel num livro notável chamado Roteiro, que existe ao redor da Terra cerca de 21 bilhões de espíritos. Na nossa Terra tem 7 bilhões, ou seja, tem 3 do lado de lá para cada um do lado de cá. Ou seja, a fila da reencarnação, como os oradores, como os estudiosos espíritas costumam dizer, está grande. Então nós só reencarnamos. Nós só viemos ao mundo porque nossos pais nos deram a vez, nos deram a chance, permitiram, mesmo nos dias da dificuldade que eles se encontravam. E nossos pais tiveram dificuldade. Tiveram angústias, tiveram depressões, tiveram dificuldades econômicas, às vezes nem quiseram nos ter.
mas foram fortes, foram firmes e propiciaram que o Rafael estivesse aqui hoje. Então, quando eu penso na dona Selenes, minha mãe, quando eu penso no Edson, Selenes e Edson, lá em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, eu, muito grato, minha mãe, porque você me deu a vida, muito grato, meu pai, porque você me deu a vida. E hoje eu estou aqui falando de coração para coração com outras pessoas que nós podemos avançar. Ah, mas os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo, não importa o que eles fizeram. O que nós temos de mais importante foi ele que nos deu a vida. Nós escutamos tantas pessoas que não dão valor aos seus pais e que dizem equivocadamente: tudo o que acontece comigo é culpa dos meus pais. E eu hoje, que sou um estudante de psicologia, eu aprendi que nós que não conseguimos lidar com as nossas frustrações, as nossas dificuldades, gostamos de projetar nas outras pessoas, porque é mais fácil responsabilizar o outro, responsabilizar a política, a sociedade, do que tentar entender que nós somos responsáveis pela nossa alegria ou pela nossa frustração. Então, nossos pais são anjos, são nossos benfeitores que merecem a nossa gratidão. E eu me recordo, mais jovem, talvez quando escutava o André Cantarelli falando aqui na CEF, eu também escutei um juiz das Minas Gerais, ainda bem jovem, falando no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, antiga Federação do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de Haroldo Dutra Dias. E ele contava a história de seus pais. Porque ele é filho de um bancário de Belo Horizonte e de uma mulher analfabeta, que veio do Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, gente, não tem água, muitas vezes não tem alimento, a pobreza extrema, parecido com o sertão brasileiro. E ela foi para Belo Horizonte para trabalhar. Eles se envolveram amorosamente e ela engravidou. Década de 70, a família muito conservadora, muito religiosa, olhou para ambos. Como aquela família poderia que um filho engravidasse uma empregada e a família continuasse com os dois dentro de casa? O que foi feito? O filho saiu de casa e a mulher retornou para o Vale do Jequitinhonha, onde deu à luz a 2 meninos, porque Haroldo era gêmeo. O seu irmão nasceu e desencarnou, e ele veio ao mundo. Veio ao mundo na questão da extrema pobreza, morou em vários lares, até conseguir morar com a sua mãe, já na idade adulta, fazer vários cursos, trabalhar durante o dia, estudar à noite e se tornar juiz de direito, se tornar um dos grandes palestrantes espíritas do Brasil. E quando perguntam para ele qual a relação que você tem para com seus pais, você reclama porque eles se separaram, cada um foi para um canto, você reclama porque sua mãe te teve num dos lugares mais pobres do Brasil, porque te faltou alimento, porque te faltou coisas, porque ela tinha que te deixar nas mais variadas casas para trabalhar, e ele responde: não, meus pais me deram a vida. Meus pais respondem por aquilo que eu sou. Então, eu agradeço a papai e agradeço a mamãe por hoje eu ser quem eu sou. Então, valorizemos Deus, valorizemos e sejamos gratos aos nossos pais. Sejamos gratos ao nosso país. Porque eu vejo tantas pessoas dizendo assim: se eu pudesse, eu queria morar na França. Mas os problemas estão em nós. Nada contra morar na França, morar em Portugal, morar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que seja. Mas o problema residindo em nós, no nosso espírito imortal, se eu me mudar daqui para a França, eu levo o problema junto comigo. E os obsessores que não estão vinculados a um lugar vão junto comigo. E nós que somos espíritas sabemos disso. Então, o problema não é o meu país é um lugar abençoado. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Escrito por Humberto de Campos na psicografia inolvidável de Francisco Cândido Xavier. Valorizemos o Brasil. Agradeçamos o Brasil. Ah, Rafael, mas tem tanta corrupção, tem tanto desmazelo com o bem público? Tem, mas não tem maremoto, não tem terremoto. Aqui nós temos um senso de hospitalidade. Eu tenho certeza que se eu for na casa de qualquer um de vocês, aí em Itaboraí, aí em Manilha, vocês me recebem com um cafezinho.
Vocês me chamam para dormir mesmo não me conhecendo. Então valorizemos esse berço hospitaleiro chamado Brasil. Porque essa corrupção, esses desmazelos, é porque nós somos espíritos velhos, que viemos de um continente europeu, onde nos envolvemos com muitas coisas erradas. Nós somos os antigos inquisidores, os antigos cruzados, os antigos reis e rainhas, os antigos que propiciaram a mortandade da noite de São Bartolomeu, os antigos que não conseguiram ficar no solo europeu por conta do psiquismo pesado. Daí os nossos benfeitores espirituais nos trouxeram para o Brasil, esse solo abençoado de um clima mais ameno, de uma natureza exuberante, de pessoas mais próximas umas das outras, para que nós tivéssemos a possibilidade de crescer, de nos vincular a Jesus e ao seu evangelho e poder, agora eu vou. Agora eu dou conta de seguir Jesus. Então, quando mirarmos para o Brasil, não mirar para os nossos problemas, mas mirar para as nossas coisas boas. É um país que de norte a sul nós temos um litoral. Nós temos um sol que nasce. Quando a gente pensa na Europa, há países que ficam sem um sol grande parte do ano, os países nórdicos. Quando pensamos nos Estados Unidos, gente, nos Estados Unidos não tem SUS, nos Estados Unidos não tem previdência social. Como é que você sabe disso, Rafael? Eu estive lá. E muitas vezes o que a gente olha brilhando na televisão é apenas o que a gente acha que é, mas não é bem assim. Gratidão ao nosso país. Gratidão à cidade onde nós nascemos. Porque há uma página belíssima do Espírito Hamed, quando ele nos diz, nascestes no lugar apropriado a se desenvolver. Tem os melhores pais, os melhores irmãos, tem a profissão ajustada às suas necessidades. Tem as melhores oportunidades para poder te elevares a Deus. Hoje, as dores que te encontra é a oportunidade de limar o diamante da tua intimidade para que ele possa luzir. Então, a nossa atitude de todos os instantes deve ser a atitude da gratidão, a atitude do agradecimento, até chegarmos no agradecimento à nossa doutrina espírita. Eu pergunto a cada um de vocês, onde nós estaríamos se não fosse o Espiritismo? O que seria das nossas vidas se não fosse a doutrina espírita? Eu posso dizer por mim. Se não fosse o Espiritismo na minha vida, e André talvez saiba disso, ou eu estaria num hospital psiquiátrico, vítima das obsessões mais terríveis, ou eu já teria desencarnado. Por suicídio, porque eu fui um suicida em potencial, porque Deus me livrou dessa. Os bons espíritos me livraram dessa na minha juventude. Ou poderia ter desencarnado por outras causas, por excesso de remédio, porque eu tomei muitos remédios da psiquiatria. Ave Espiritismo. Ave doutrina que Jesus, em João capítulo 14, versículos 15 a 17, complementado pelo versículo 26, nos disse, se me amardes, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador, o Espiritismo. Se não fosse o Espiritismo, nós estaríamos só na televisão, contabilizando as desencarnações, porque já nos aproximamos das 500 mil desencarnações. São 500 mil pessoas que estão chegando na vida verdadeira. Teremos a dor, saudade, sim, porque não somos de pedra. Há pessoas que acham que nós espíritas somos de pedra. Não, nós temos o nosso sentimento. Nós gostamos e valorizamos uns aos outros, mas quando as pessoas partem, nós procuramos não transformar a dor, saudade, em dor, revolta. Porque confiamos em Deus, porque temos certeza na imortalidade, porque a doutrina espírita é esse tesouro nas nossas vidas. É uma doutrina de amor e de luz que nos foi prometida por Jesus. Quando então miramos os homens públicos que nós muitas vezes queremos esganar, nós pensamos, são filhos de Deus. Eu não vou me desforçar de nenhum deles, eu vou orar por eles. Eu vou vibrar por eles, porque eu sei que eles também serão luz. Eu sei que Jesus também os pega no colo, como pegou a cada um de nós. Então, o Espiritismo é essa doutrina que nos traz o Deus do amor, que nos fala da imortalidade da alma, que nos fala da reencarnação.
porque Deus é um pai, não é um padrasto. Nos diz Jesus no Evangelho de Mateus que Deus é melhor do que o pai da terra, e o pai da terra, quando um filho pede um pão, não dá uma pedra. Quando o filho pede um peixe, não dá uma serpente. Se o pai do mundo age dessa forma, que dirá Deus, que é o pai do supremo amor. Então esse espiritismo nos fala da pluralidade dos mundos habitados, nos fala da mediunidade. A mediunidade de José Raul Teixeira, a mediunidade de Chico Xavier, a mediunidade de Valdo Pereira Franco, a mediunidade das irmãs Bodin, através das quais os mais variados espíritos trouxeram a Kardec o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, em cujas páginas nós encontramos roteiros luminosos. A mediunidade de tantos médiuns anônimos que recebem nas reuniões de esclarecimento, de desobsessão, espíritos que estão no aldelá, sem saber que desencarnaram, trazendo processos dolorosos de depressão, processos de vinculações espirituais. Porque ser médium não é projetar-se, ser médium é trabalhar no bem. Ave doutrina espírita. Ave Kardec, que renunciou à sua cátedra, renunciou aos livros, renunciou às palmas, e se fosse hoje, renunciaria aos likes, renunciaria aos seguidores das redes sociais, porque hoje as pessoas competem. Quem tem mais seguidores na rede social? Quem ganhou mais curtidas nas suas publicações? Ainda outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: você quer ter mais seguidores nas redes sociais? E eu pensei, meu Deus, hoje no mundo se compete até por número de seguidores. E às vezes as pessoas têm 5.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, e se suicida, porque está cheio de coisas por fora, mas por dentro está vazio de Deus. É o vazio existencial que o Espiritismo veio preencher. Minha maior felicidade foi semana passada, quando o André me mandou uma mensagem: Rafael, você pode fazer uma palestra nos 19 anos da nossa Casa Espírita? E eu pensei, é lógico, se eu tiver algum compromisso, eu desmarco. E eu tinha, mas eu desmarquei porque falar para Jesus é hoje a minha maior atribuição. Os meus olhos brilham, o meu coração bate mais forte, porque o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de nós refletirmos Jesus, ao invés de refletirmos nós mesmos. Refletirmos as nossas idiosincrasias, refletirmos o nosso egoísmo. Esse vírus invisível a olho humano veio nos tornar mais humanos, para nós olharmos uns aos outros. E como eu fiquei feliz vendo a Miriam declamar uma poesia de José Silvério Horta, vendo o André falar da nossa amizade, porque é isso que nós temos de importante. Os carros, as casas, as ações na Bolsa de Valores, tudo isso fica, tudo isso vira pó. Mas quem nós somos, nós levamos conosco. Quando recebermos o WhatsApp da desencarnação, porque hoje a morte, ela não marca dia, não marca hora, não marca lugar. Falando na linguagem dos jovens, nós recebemos um WhatsApp. O Rafael desencarnou, mas ele acabou de fazer a palestra para a gente, mas Deus que sabe a hora da gente retornar. Quando a gente retornar, que a gente possa estar com o sentimento de gratidão a Deus, porque Ele nos deu as oportunidades de ser úteis, de fazer o bem, que não precisa ser grande, pode ser de acordo com as nossas possibilidades. Gratidão, então, à doutrina espírita. Gratidão à nossa Casa Espírita. Porque a nossa Casa Espírita, eu vou falar um acróstico aqui para vocês guardarem. É um hotel. Rafael, nunca nenhum palestrante espírita falou que a nossa Casa Espírita é um hotel. Calma, gente, isso é um símbolo. Guardem as primeiras palavras. A nossa Casa Espírita, hotel. A, de hospital. O, de oficina. T, de templo. E, de escola. E L, de lar. Porque a casa de Nair Cruz é um hospital de almas. São espíritos que precisam receber as bênçãos de Jesus nas reuniões físicas, nas reuniões online. O O, porque é uma oficina de trabalho, onde nós trabalhamos dando o melhor de nós, ainda que pequenino, para multiplicar os nossos valores com Jesus. É um T de templo, onde nós oramos,
onde nós reverenciamos o Criador da vida. É um ED Escola porque nós aprendemos. Eu hoje sou orador, mas eu aprendo com vocês com as mensagens. Eu aprendo na convivência, mas sobretudo é um lar. É um lar que completa 19 anos. É um lar que acolheu a cada um de vocês, que nos acolhe nos momentos da dificuldade, nos momentos da alegria, para nos levar a Jesus, para nos trazer as bênçãos dos Espíritos que vêm trazer as propostas do alto, para que a gente possa seguir em frente, seguir em paz, seguir com gratidão. Então, eu queria deixar na noite de hoje que nós devemos estar no mundo sem ser do mundo, mas enquanto estamos no mundo, ser grato e ser grato. Porque se Emmanuel disse a Chico Xavier, lá no Riacho do Capão, em 1931, quando ele iniciava os seus compromissos mediúnicos, que ele precisava de disciplina e de disciplina, todos nós que estamos no mundo precisamos de disciplina ao triplo, mas também precisamos de gratidão. Gratidão e gratidão. Eu agora quero interagir um pouco com vocês, alguma pergunta, alguma consideração, e depois a gente vai para a nossa oração final. Muito obrigado, meu caro Rafael. Espetacular, grandes reflexões. Eu não sabia que já era percebido há tanto tempo. Mas que bom, e a alegria é muito grande. Nós temos algumas perguntas aqui, o nosso irmão vai passar para você, nosso irmão Maurício, que está aqui também nos assessorando na parte técnica, e aí você, acredito que deve estar aparecendo na sua tela aí a pergunta. Uma casa espírita pode, de fato, ser considerada uma embaixada de Deus na Terra? Meu caro amigo Luiz Maurício, a resposta é positiva. Deus propicia que os lares espíritas sejam extensão da sua bondade no planeta azul chamado Terra. Porque quando pensamos no que representa a nossa casa espírita, diz o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, é uma escola de almas, é uma embaixada de Jesus que permanece do alto, guiando os nossos destinos. Então valorizemos a nossa casa espírita e trabalhemos para que ela continue, como nos atendeu, atendendo a outros tantos. Muito bom. Temos mais algum comentário, Luiz Maurício? Alguma informação? Tem? Porque essa preocupação de ser o espaço, né, vamos dizer, o espaço físico, eu acho que você falou uma coisa bem bacana, desse entendimento, né, de que a gratidão, ela extrapola, né, os ambientes físicos, né? Eu acho que essa é uma boa reflexão. E aí tem uma outra questão aqui que também foi colocada. Qual o papel da casa espírita no pós-pandemia? O que você acha? Olha que coisa interessante. Eu vou pedir até ajuda do André, porque o André é um professor para mim. Nós poderíamos abrir essa questão nas mais variadas frentes, porque nós estamos vendo que a pandemia está mexendo com todos nós. Está mexendo na nossa subjetividade, está mexendo com as nossas famílias, está mexendo com o nosso meio social, com os nossos ambientes de trabalho. As pessoas estão ficando mais ansiosas, com tendências à depressão, e onde tudo isso acaba, vamos dizer assim, sendo drenado nas nossas casas espíritas. Então eu vejo que no pós-pandemia nós teremos muito trabalho. Trabalho de acolher almas, trabalho de acolher necessitados. E são necessitados dos mais variados matizes, porque nós sabemos que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidades, e não apenas necessidades materiais. Eu nunca vi um índice tão grande de ansiosos, de desesperançados, de ansiosos. Então, tudo isso vai chegar no nosso atendimento fraterno, vai chegar nas nossas reuniões públicas, vai chegar no nosso atendimento do passe, vai se socorrer das nossas palestras. Os espíritos que estão próximos a essas pessoas vão ser levados às nossas reuniões de iniciação mediúnica, de atendimento obsessivo. Então, veja, a nossa casa espírita, ela tem um papel predominante no durante e no pós-pandemia. E para isso, Deus precisa de trabalhadores capacitados. Nos capacitemos, ajudando as nossas casas espíritas a serem esses polos de convergência
do amor, da fraternidade, onde Jesus encontra em cada um de nós os enfermeiros para aqueles que aportarão trazendo suas dificuldades. Excelente, meu caro, excelente, muito bom mesmo. Temos mais alguma questão, Maurício? Não foi preciso nem do universitário, viu? Até aqui vou ficar quietinho, bastou. Fechou, né? Não temos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Rafael, você pode fazer, então, a nossa prece de agradecimento, por favor? Posso. As palavras da Miriam me sensibilizaram quando ela evocou José Silvério Horta. José Silvério Horta, ele foi um monsenhor da Igreja Católica, o que nos dá mostra que não importa a nossa religião, o que importa é a nossa religiosidade, o que fazemos da nossa religião para nos tornar pessoas melhores. Prova disso é que ele, desencarnado, mesmo sendo católico, procurou Francisco Cândido Xavier para falar de Jesus. E ele nos deixa essa prece numa obra chamada Antologia da Espiritualidade, Antologia dos Imortais, corrigindo, e nos deixa uma outra mensagem lindíssima no Parnaso de Além Túmulo, também por Chico Xavier, a sua primeira obra chamada Pai Nosso. E em homenagem a Miriam, eu quero fazer o Pai Nosso agora. Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Abençoe a André Cantarelli, abençoe a Luiz Maurício, abençoe a Miriam e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Abençoe os trabalhadores do plano físico e do plano espiritual da casa de Nair Cruz. Dá-nos a tua paz. Propicia, Senhor, que marchemos no mundo tendo a divina estrela do teu amor como propósito redentor das nossas vidas. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Que assim seja. Nossa, nós agradecemos, meu caro Rafael. São vários elogios aqui, vários agradecimentos. O pessoal está aqui postando no nosso chat. E fica aqui, né, a nossa gratidão a você que nos brindou com esta fala, que está conosco, né, e diretamente, pode-se dizer assim, através da nossa doutrina, divulgando sempre de forma tão clara, tão objetiva, trazendo-nos sempre esse conforto espiritual que todos nós precisamos. Então, fica aqui a nossa gratidão também a você que está nos assistindo, né, aos nossos irmãos tarefeiros, trabalhadores, a todos aqueles irmãos e irmãs do nosso movimento espírita, tanto o movimento espírita local quanto o movimento espírita regional. A nossa gratidão a todos, né, que direta ou indiretamente fazem com que a Casa Espírita Nair Cruz esteja hoje, né, mesmo que através da internet, mantendo as suas atividades, algumas delas presenciais, como o trabalho da cesta básica, o trabalho da obra do berço, o pré-vestibular solidário acontecendo pela internet também, de modo remoto. As atividades que pudemos manter foram mantidas, em especial aos socorros materiais que tantos irmãos e irmãs, como nosso irmão disse, estão passando por este momento. E estaremos prontos, em breve, se Deus permitir assim, para receber esses outros tantos corações que foram citados aqui pelo nosso irmão. Então, fica aqui a nossa gratidão aos nossos fundadores, àqueles que colaboraram, né, para que a obra pudesse acontecer fisicamente, àqueles que permitiram, através da espiritualidade, a realização da obra espiritual, que é tão importante para todos nós,
e a nossa querida irmã Nair Cruz, que dá nome à nossa instituição, que foi ela que trouxe-nos, né, aqui para Itaboraí, trouxe, né, como a gente costuma dizer, a bandeira do Espiritismo, fundando casas espíritas aqui na nossa região e dando-nos a oportunidade de conhecer essa doutrina tão maravilhosa que nós recebemos. Então, fica aqui a nossa gratidão, a gratidão ao nosso Conselho Espírita, o 42º Conselho Espírita de Unificação, por ter nos cedido aqui o espaço em seu canal. Rafael, meu caro, que Deus possa continuar te abençoando plenamente, a você, a sua família, a nossa querida Cef, que tanta saudade tenho, né, de não poder lá estar presencialmente, mas já pude fazer uma palestra ali, a Ângela já, né, nos concedeu essa oportunidade, viu? Então fica aqui o nosso abraço para você, a nossa gratidão, né, já que esse era o tema da nossa noite, que Jesus continue te abençoando. E a todos os nossos irmãos, muita paz, muita felicidade, que Jesus possa abençoar a todos, fiquem bem, fiquem em paz, estejam saudáveis e que todos nós, em breve, muito em breve, possamos nos abraçar fisicamente, viu, meus caros? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, gente. Um beijo para todo mundo. Ó. Até logo, meus caros. Boa noite a todos, hein? Fiquem com Deus.